Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao nosso Sarau Sutilezas do Ser. Hoje o nosso sarau está um pouco diferente. Eu quero aqui trazer uma leitura para vocês desse livro, que é O Legado das Deusas. Esse livro da Cristiana Balheiro, ele vem também com cartinhas das deusas, então fica aqui essa super dica para quem quiser adquirir. Vocês podem estar aí tirando uma carta para o dia para ver qual é enfim, a inspiração da deusa para você. E ontem é, eu estava lendo aqui sobre as Icamiabas, né, que é essa cartinha, inclusive, essa imagem. E me deu essa inspiração de fazer o sarau, né, aqui para a gente bater um papo sobre as Icamiabas. Aqui ela traz o mito e também uma reflexão. Eu vou ler, são quatro páginas aqui, tá, desse livro. Eu vou ler aqui para a gente e trazer aqui uma reflexão. Eu achei muito simbólico, muito bonito. E é um tema também, as encaminhadas, elas me tocam muito em muitos aspectos, né? Primeiro que eu sou natural do Amazonas, né? Então essa é uma lenda que a gente ouve muito por lá. Também como antropóloga e arqueóloga, então eu tive muito contato com essa lenda. E para quem não sabe, essa minha tatuagem, ela é uma espécie de um muraquitã estilizado, né? Vocês vão entender um pouquinho. Quem não conhece o que é Murakami, vocês vão conhecer aqui com essa leitura. Então, vamos lá. Icamiabas, a Irmandade Feminina. Aí aqui ela vai falar do mito, tá? Icamiabas é a designação dada às índias míticas que habitavam a região amazônica, próximas cabeceiras do rio Jamundá, um afluente do Amazonas, junto a um lago chamado Juci-Uará, o espelho da lua. Mais do que um mito, as encaminhabas fazem parte de uma lenda que são narrativas transmitidas oralmente sobre acontecimentos misteriosos, em que fatos reais se misturam com o imaginário. Elas faziam parte de um reino construído unicamente de mulheres, livres, independentes, sem maridos, e que eram bravas guerreiras na defesa de sua gente, da floresta e de suas riquezas. Manejavam o arco e a flecha com perícia extraordinária. Eram altas, morenas e fortes, e traziam seus longos cabelos negros trançados. Quando o conquistador espanhol Francisco de Orellana desceu o rio Amazonas em busca de ouro em 1541, o rio ainda era chamado de Rio Grande Mar Dulce, ou Rio da Canela, devido às grandes árvores de canela que existiam ali. Diz a lenda que ele e seu grupo tiveram de lutar com as Icamiabas ao invadirem o seu território. A resistência dessas guerreiras e suas vitórias sobre os invasores espanhóis foram arrasadoras, culminando com a expulsão deles de suas terras. Ao saber dessa história pela narrativa dos viajantes e inspirado em outras guerreiras míticas, as antigas hititas, chamadas de Amazonas pelos gregos, o rei da Espanha, Carlos V, batizou o rio de Amazonas. As Icamiabas cultivavam a deusa Jaci, Lua, e eram suas protegidas. Cultuavam também a mãe do Muiractã, a grande mãe das pedras verdes que vivia dentro do lago Jaci-Uará. Muiractã eram pedras verdes da cor do jade que existiam no fundo do lago e eram, de forma misteriosa, esculpidas em forma de sapo, peixe ou tartaruga. Essas pedras serviam de amuletos e tinham poder mágico e curativo, protegendo quem as possuía. Por isso que eu tenho um iraquetã. Ai, durante a noite, quando a lua se deitava sobre o espelho da água, as icamiabas mergulhavam seus corpos nele. Após esse ritual de purificação e limpeza, invocavam a mãe do Muiraquitã, que entregava a cada uma a pedra verde esculpida, ainda mole, mas que endurecia assim que saía das águas. Cada icamiaba
trazia esse talismã em seu pescoço para proteção, tanto material como espiritual. Uma vez por ano, em uma noite de lua cheia, as Icamiabas faziam uma cerimônia sagrada para a deusa Jaci, a mãe lua, no lago Jaci-Uará, o espelho da lua, e convidava para esse ritual os índios Guacaris, outro povo indígena mítico, seus vizinhos e amantes. Perto da meia-noite, as Icamiabas caminhavam em procissão ao Lago dos Guacaris, pela Mata Amazônica. Elas traziam nos ombros potes cheios de perfume feitos de ervas e raízes cheirosas, que eram despejados no lago e purificando, tornando-o novamente sagrado. Depois, se deitavam com seus acompanhantes. Após o ritual amoroso, as amantes guerreiras mergulhavam na água do lago e buscavam outro Muraquitã, com o qual presenteavam seus amados com um amuleto de sorte, fertilidade e proteção. Os frutos desses encontros amorosos, quando eram meninos, ficavam sob a proteção dos pais em sua tribo. Se fossem meninas, eram educadas pela mãe segundo as tradições ancestrais, tornando-se as novas Icamiabas. A fama das Amazonas da América do Sul se espalhou pela Europa. Contribuiu muito para isso a descoberta de Muraquitãs em Jadeitas, nas imediações dos rios Nhamudá, Trombeta e Tapajós, afluentes do Baixo Amazonas, no início da colonização amazônica pelos portugueses. Durante o século XVII e XVIII, a região constou da cartografia europeia como nome de país das Amazonas, ou país das Pedras Verdes. A lenda deu origem ao nome da grande bacia hídrica da região e seu principal rio, bem como de um dos estados do Brasil, o estado do Amazonas. Bom, aí agora ela vai contar aqui, ela vai trazer aqui uma reflexão, e eu quero que a gente pense junto nessa reflexão. O que as Icamiabas podem nos ensinar? As Icamiabas falam da enorme relevância para todas nós da amizade entre mulheres e do seu sentir pertencer a uma espécie de irmandade feminina. Essa é uma verdade psicológica importante que desaprendemos com nossas conquistas políticas, legais, sociais, profissionais, educacionais e todas as outras durante o decorrer do século XX. Nossas mães, avós, as demais ancestrais, por viverem por muito mais em casa e terem uma convivência fortemente feminina, os homens só estavam próximos quando crianças. Puderam criar espaço que auxiliavam na criação e manutenção do grupo de apoio feminino. Era o café da tarde que tomavam juntos, o mutirão de costura e bordado, a ajuda à amiga doente, a assistência às mães de primeira viagem, o ensinar as mais novas a cozinhar e muitas outras situações. Essa ligação tão próxima criava fortes laços de amizade, solidariedade, companheirismo entre as mulheres. Mulheres, é muito importante a gente ter rede de apoio, estar em um coletivo feminino. É muito importante. Isso também era facilitado, logicamente, pelo fato de as cidades serem menos hostis, as pessoas moravam mais perto, não se trabalhava tanto e o ritmo não ser tão desenfreado quanto hoje. É óbvio que não queremos voltar ao mundo como era para as nossas avós. Sabemos o que ele custou a todas as mulheres em termos de falta de liberdade de escolha. Mas, se queremos defender, sem qualquer sombra de dúvida, nossas conquistas, devemos também buscar resgatar aquilo que perdemos. Por lutarmos por nossos espaços em um mundo profissional altamente patriarcal, que vê com menos importância tudo que tem a ver com o feminino, tendemos a nos identificar com o universo masculino e também a compartilhar o menosprezo ao feminino. Isso faz com que muitas de nós supervalorizem a busca de um homem para chamar de seu. Prefiram abertamente se cercar de amigos homens e coloquem a convivência com outras mulheres em segundo plano.
Prestem atenção nisso aqui. Quantas de nós só saem com as amigas quando estão sem companheiro? E assim que o encontram, passam a não procurá-las mais. Quantas mulheres, ao se casarem, deixam de ver as amigas, a não ser que façam parte de um casal que também é amigo do marido? Quantas mulheres só saem juntas para conhecer homens e não pelo prazer de estarem juntas? Quantas vezes nosso único convívio com outra mulher é com aquelas que são da nossa família? Quantas vezes vemos mulheres falando de outras com desprezo, dizendo que elas estão com problemas de mulherzinha, ou falando mal, chamando-a de vagabundas, mal amadas, ou só vendo outras mulheres como rivais diante dos homens? Eu vou dar uma pausa agora. Respirem aí. Eu quero que vocês realmente pensem, quantas vezes vocês já fizeram isso ao longo da vida de vocês? Por mais que vocês falem, eu não faço mais isso agora. Tá. Quantas vocês já fizeram isso ao longo da vida? Quantas vezes a gente deixou as nossas amigas de lado? Quantas vezes a gente realmente soube aprofundar uma relação de amizade com uma outra mulher? Mulheres, isso é inclusive uma super sacada do patriarcado. Dividir as mulheres. Não tem aquela máxima aí? Dividir para conquistar? É exatamente isso. Mulheres que têm uma forte rede de apoio, elas são indestrutíveis. Mulheres isoladas, sozinhas, longe de sua rede, elas são presas fáceis. A verdadeira amizade entre mulheres adultas, especialmente casadas, é uma coisa rara hoje. O quanto perdemos com isso? Existe um conjunto de experiências que vivemos que só pode ser compartilhada com outras mulheres, porque homens não conseguem entender do que estamos falando. Nós temos um universo experiencial em muitos casos, bem diferente do deles. Outras mulheres podem nos oferecer ressonância emocional, a comunicação profunda sem a necessidade de tantas explicações. Diante de uma verdadeira amiga, podemos ser totalmente nós mesmas. Podemos nos sentir completamente à vontade, relaxando, pois ela nos aceita como somos, sem expectativas de quem ou de como deveríamos ser. Não precisamos mentir emocionalmente para preservar a relação, podemos ser autênticas, podemos rir ou chorar juntas, sem medo de sermos taxadas de maluca. Podemos dizer e ouvir coisas difíceis de serem ditas ou ouvidas, mas que ajudam no processo de crescimento e amadurecimento. A respeito e aceitação do processo e tempos da outra, dos momentos de intimidade e dos momentos de isolamento. Podemos abrir o nosso lado mais sombrio ou frágil, sem medo, o que ajuda na nossa integração interna. Podemos cuidar uma das outras sem o peso da maternidade como irmãs. Amigas são testemunhas de uma vida e, com isso, ajuda a dar significado a ela. Para isso, a amizade precisa ser visto como algo tão valioso quanto as relações com os parceiros amorosos e com a família. Precisamos dar às amigas queridas tempo e dedicação e não estarmos com ela quando não temos mais nada o que fazer. Escolher é também priorizar. E, se escolhemos ter amigas de fato, elas também têm de ser as prioridades na nossa vida. No entanto, as encaminhadas vêm nos falar mais do que sobre a importância de ter amigas. Ela vem também comunicar o valor de uma comunidade feminina, que não precisa ser de mulheres livres, independentes, sem maridos de Amazonas. Pode ser um grupo de amigas ou conhecidas que se reúnem para trocar experiências, histórias de vida,
buscas, vitórias, derrotas, questões e o que mais quiserem. Aliás, o movimento feminista dos anos 60 e 80 começou assim, e foi aí que se descobriu que o pessoal é político. O universo pessoal é também político. Essa frase, inclusive, ela fala aqui que é a frase da ativista e autora feminista Carol Hanisch, acho que é assim que se pronuncia, que virou um slogan do movimento feminino, do movimento feminista dos anos 60. Hoje, há um movimento criado pela analista junguiana americana Jean Shinoda Bolen, eu acho que é assim que fala, chamado por ela de Milionésimo Círculo, que propõe a criação de círculo de mulheres com o objetivo de criar uma cultura pós-patriarcal. Ela sugere que mulheres do mundo inteiro se reúnam em círculo para juntas gestar essa nova cultura. Nossas míticas e camiabas são boas inspirações para esse movimento. Os círculos são um caldeirão psicológico e espiritual em que a nova mulher está sendo gerada, sem o registro patriarcal em sua psique. Neles acontecem conversas circulares não lineares, em que o conhecimento sobre o que é a experiência de ser mulher vai se tecendo de forma muito feminina. Cada mulher é ela mesma e, ao mesmo tempo, guarda um aspecto de cada uma das mulheres que compõem esse círculo. Servimos de espelhos umas às outras, ao percebermos que o que acontece a uma mulher, de bom ou ruim, poderia ter acontecido com qualquer uma de nós. Criamos um reino de encaminhadas ao buscar um grupo de mulheres abertas e dispostas para uma troca profunda e verdadeira. Isso cria um T-, um vaso alquímico sagrado, no qual algo é transformado, um território psíquico seguro, na qual uma nova identidade feminina mais ampla está sendo forjada, e com ela uma nova cultura mais inclusiva e plena de alma. Uau! Respirem. Que forte, que profundo, que bonito. Mulheres, a gente, nesse momento do agora, nós somos a ponta de flecha, nós somos a geração que está encarnada agora, que está viva agora. A ponta de flecha é isso, né? É quem está aqui agora, tendo a oportunidade de gestar e pulsar essa nova forma de pensar, essa nova forma de ser, de estar. E a gente pulsa isso à medida que a gente vai expulsando um sistema defasado do nosso corpo, da nossa psique, das nossas vísceras. Chegou a hora da gente fazer esse movimento, de se apropriar de quem somos agora, nesse momento do agora. Eu achei muito bonita, muito profunda essa frase da Carol Hanisch. O pessoal é político. Isso que a gente está fazendo aqui é altamente político. É altamente político. Político no sentido real da palavra. Não é politicagem. É o político de Platão. É aquele que sai da caverna, ele vê que tem além, que tem mais coisa, e ele volta para dentro da caverna para ajudar a despertar aqueles que ainda estão lá. Esse é o verdadeiro significado da política. E a gente faz esse movimento através desse processo de expulsão de um sistema, expulsão desse sistema na nossa carne. A gente faz esse movimento de transição para uma nova era, para uma nova consciência para a mulher, para um novo destino da mulher, expulsando essas crenças, esse sistema da nossa carne, das nossas células. E a gente expulsa isso das nossas células
à medida que a gente dá novas respostas para antigas perguntas. À medida que a gente traz um novo movimento corporal, mental, sensorial para as antigas questões. E é isso que eu quero para todos nós. É por isso que eu faço o trabalho que eu faço. É por isso que eu estou aqui, encarnada no planeta Terra. Para ancorar, nesse momento do agora, a semente dessa nova mulher. Dessa mulher potência. Dessa mulher que se apropria do seu corpo consciência. Que resgata esse lugar de rede, de comunhão. Porque é isso que a gente precisa, é isso que o mundo precisa. Uma dinâmica ganha-ganha. Por isso que eu estou sempre aqui propondo para vocês um caminhar. Dentro do expansão da sua potência feminina, a gente faz essa caminhada em coletivo. A gente vai fazendo esse processo dessa expulsão desse sistema defasado do nosso corpo, das nossas vísceras, da nossa célula. E a gente também faz parte desse movimento. A gente também tem um círculo de mulheres, onde a gente vai tecendo as nossas narrativas, onde a gente vai entendendo o que está acontecendo no nosso ser, onde a gente vai construindo novas narrativas, onde nós vamos escutando a narrativa do nosso corpo e, em coletivo, criando uma nova forma de ser e estar no mundo enquanto mulher. Mulheres, reflitam, respirem, pensem, cultivem as amizades de vocês, cultivem os círculos de mulheres, estejam com mulheres que vocês possam aprofundar essas relações. E eu deixo aqui também o convite para vocês participarem da expansão da sua potência feminina. Vocês podem estar se inscrevendo e participando desse programa aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Respirem. Eu sei que é forte e profundo, né? Ontem eu estava lendo esse texto dela e que poder, né? Que poder. Cristina Balieiro. Quanta honra, irmã, poder ter acesso à sua medicina, aos seus pensamentos, o que copilou aqui, né? Então fica aqui essa dica também, O Legado das Deusas. É maravilhoso esse livro. Traz aqui, é outra mulher também pulsando esse grande coletivo. Mulher, um grande beijo. Eu te vejo em breve.